Olá, tudo bem com você? Sou Anderson Machado. Hoje mais um programa Arquivo Aracaju, direto aqui da TV Câmara, canal 5.3. No programa de hoje vamos receber o presidente da Abrazel. A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Bruno Doria, que vai falar justamente sobre a atual situação dos bares e restaurantes aqui na capital sergipana e também no estado de Sergipe. Presidente, hoje sabemos que a culinária é algo que também atrai as pessoas, mas que bares e restaurantes também passam por dificuldades. Quais são essas dificuldades, hein, Bruno? Obrigado pela oportunidade, Anderson, de estar aqui falando sobre o nosso setor. Um setor que é muito aguerrido, como você disse, sabe que a gente está ali nos pilares ali da sociedade, estamos em todos os lugares, capilarizado em todos os bairros, em todo o estado. E somos, na verdade, isso aí, é aquela verdadeira rede social fora do mundo digital, né? Tudo acontece nos bares, tem ali a galera da fofoca, do trabalho, dos empregos, dos planejamentos, dos serviços, tudo se acontece na mesa de um bar. A gente fala desde notícias atuais, como retrospectivas, né? E dados pessoais, conversas pessoais. Então, a gente faz essa parte dessa rede social fora do mundo digital. E sobre o mercado, um mercado completamente volátil. Muito volátil, né? A gente, para você ter noção, e é bom ter um programa como o seu aqui para poder explanar sobre o outro lado da moeda, como é estar nessa parte de trás do balcão, né? O nosso setor ele só consegue trabalhar por causa de um acordo sindical entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, porque a gente não se enquadra na CLT, então isso nos dá brecha jurídica de todos os jeitos. Nosso setor ele é indústria, porque a gente faz um feijão, faz uma feijoada, comércio, porque a gente está ali aberto como varejo, e serviço, que tem um garçom te servindo, os cozinheiros, o pessoal da Lava de Prata. Então, a gente também nisso também tem uma brecha tributária muito grande. Então, essa complexidade no nosso setor e o tamanho dele nos faz ter uma engrenagem própria. Porque, pegando em Sergipe, somos aí em torno de 10 mil CNPJs. Isso nos dá 20, 25 mil empregos direto. Imagine a cadeia disso. Os que envolvem essa cadeia, os que trabalham fora esses diretos, que é o amendoim, o motoboy, o pequeno produtor, o catador de marisco, o feirante, toda essa cadeia que envolve o nosso setor, que é gigantesca. Então nos bota numa engrenagem econômica, numa categoria muito importante para a sociedade. A gente tem um pouco de turismo, um pouco de comércio do centro da cidade, vamos se dizer, tem um pouco de bairros, um pouco de cultura. O nosso setor envolve muita coisa. Eu acredito que a gente poderia ficar aqui falando sobre uma tarde inteira sobre o nosso setor. Mas, para você ter noção, enquanto turismo, aonde quer que você vá com o turista, se você for na Orla Pôr do Sol, no Goré, no Rio São Francisco, na Praia do Saco, você vai acabar sentando em um lugar para comer, sentando em um lugar para beber alguma coisa. Desfrutar do caranguejo, né? De um peixe, de um camarão. Nossa culinária aqui, não é? Exatamente. Não é, de preferência, né? Que é o que justamente a parte cultural. Pois é. A gente mostrar o nosso sabor, a gente mostrar o que a gente tem. Isso nos faz ter essa capilaridade que eu disse, de estar em todos os lugares, porque se a pessoa sai daqui para ir para a Praia do Saco, ela certamente vai parar lá em um bar e vai comer e vai ficar se desfrutando do local. E com o garçom ali vai tomar iniciativa de alguma conversa local de o que ele possa fazer. Então a gente tem um pouco de agente de turismo também. Envolve muito a nossa cadeia na parte cultural falando, porque todo turista, além do sergipano que adora, vai querer comer o caranguejo, vai querer comer um catado de aratu, esses frutos do mar, desses elementos gastronômicos que nos referenciam aqui localmente. Então, tenho muito orgulho de falar no nosso setor, porque a gente é muito mais do que uma loja aberta.
A gente trabalha com comida, a gente trabalha com hospitalidade, a gente trabalha recebendo as pessoas. Vamos supor aqui um jornalista como você, com toda a equipe que tem aqui atrás, está aqui trabalhando o dia todo, mas vai parar para comer, vai parar para quando sair daqui se encontrar aqui de repente para tomar um espetinho, fazer um happy hour, comer um quitute gostoso, vão em algum lugar e vão querer se divertir nesse lugar. Vocês não vão para esse lugar para brigar, para ter um transtorno com um garçom, para brigar com o cozinheiro, para comer ruim. Então, a gente tem um papel muito importante na sociedade, não só de alimentar, que todo mundo precisa comer 30%, todo mundo precisa comer 3 vezes por dia, né, no mínimo, mas também como formação, né, nessa cadeia dessa engrenagem econômica, de formação de pessoas, de empregos, porque por muitas vezes a pessoa tem o primeiro emprego em um bar. Como ele não tem experiência, ele acaba sendo um ajudante de garçom. Geralmente é num bar, né? Um ajudante de cozinha, a gente faz muito parte desse primeiro emprego, dessa formação de cidadão. Nossa mão de obra é formada na periferia, né? Daquela pessoa que assalariada, porque ela cozinha, porque faz o garçom. E isso a gente quer cada vez mais melhorar para que a gente possa ter dignidade, para que a gente possa repassar cada vez melhor para nosso funcionário. E aqui eu dou um exemplo do repasse da gorjeta. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas todo mundo paga. Graças a Deus. E aquilo faz um diferencial no salário do trabalhador. Não só do garçom, que aquilo é rateado para a equipe de cozinha, para quem lava o prato. Porque se eles pararem também, tudo se para. E a gente tem uma retenção de um valor de imposto no qual a gente acaba pagando 2 vezes. Exacerbada, né? E isso é uma briga que a gente tem. Que a gente acredita que o 10% em serviço tem que ser todo direcionado para o garçom. Que não tenha cobrança de imposto nenhum. Na empresa, consequentemente, na mão de obra. E a gente possa melhorar o serviço. Porque a gente não pode questão de falar melhoria salarial do setor só porque a maioria é salário mínimo, né? São baseados em salário mínimo. Então isso já é um problema nacional, um problema de outra magnitude. Mas, só completando, muitos dos empregos informais nascem justamente nas casas de mães que não tem como abandonar seus filhos ou para ir para trabalhar, social, né? E acabam ali cozinhando para seus filhos e vendendo ali uma marmita local, acaba surgindo um restaurante na garagem da casa. E isso é a nossa realidade. Estamos espalhados em toda a sociedade, somos desde a pequena lanchonete a um grande restaurante de orla, de shopping. Então, a nossa realidade está em todos os lugares. Bruno, inicialmente você falou da volatilidade, né, com relação a esse setor de bares e restaurantes. Mas se for dar uma nota hoje, pelo menos até o primeiro semestre agora de 2024, de 1 a 10, como está o movimento? Esses empresários, esses microempresários, esses que têm apenas um estabelecimento pequeno em bairros aqui da capital, têm conseguido faturar? Ou está muito ramificada essa questão? O nosso mercado, né, puxa muito do otimismo que a gente tem em oferecer. Uhum. Geralmente são feitos trabalhadores ali atrás do balcão, que são donos do seu próprio negócio e estão ali trabalhando. Essa é a grande massa do nosso trabalho. E eles precisam tirar desse sustento. Então, é o verdadeiro se vira nos 30. Ele tem que ser um pouco de contador, um pouco de cozinheiro, um pouco de psicólogo no atendimento para um bom atendimento, saber lidar com a equipe e, consequentemente, o grande segredo para o nosso setor hoje é a gestão. Você poder equilibrar ali suas contas financeiras e poder ter uma equipe trabalhando em harmonia é o ideal para o nosso setor. É um setor, como eu disse anteriormente, você mesmo deu a deixa, que é da volatilidade dele. A gente acompanha a crise, a gente recebe muito rápido a crise, porque quando se aumenta um produto, ele atinge a gente sempre. Se aumenta um alimento, atinge a gente. Se aumenta uma gasolina, atinge a gente diretamente. Justamente porque a gente está nessa capilaridade da sociedade. Então a gente acaba sendo atingido de todos os jeitos. É um setor muito difícil, é um setor que precisa de muito carinho, muito trabalho. Dedicação, né? Mas eu acredito que todos os setores têm sua dificuldade, né? A gente não pode aqui dizer que é pior o setor de bares e restaurantes, talvez seja o mais cuidadoso, mais
trabalhoso. E ser empresário é muito difícil. Você ter a responsabilidade de botar seu nome no negócio e ali arcar com todas as consequências que isso pode oferecer é muito difícil. E o nosso setor, para você ter noção de como é volátil, apenas 30% sobrevive mais de um ano. A maioria do nosso setor, ele se desfaz com 3 anos. Então, são números assim que assustam. Ou seja, tem que ter um bom capital de giro ali para poder segurar, né? Tem que ter toda a expertise de capital de giro, de saber lidar com o negócio. Quando você vê um restaurante que ele tem mais de 10 anos, aquele cara é um guerreiro, ele sobreviveu a muita coisa. E isso é a vontade empresarial que existe em vários setores também, acredito. Bruno, com relação à nossa cultura gastronômica, né? Massificar mais, né? Que aqui é o caranguejo, aqui é o camarão, aqui é o peixe. Você não acha que tem que existir um marketing maior com relação a isso, para quando o turista chegar aqui a Sergipe, chegar a Aracaju, já saber o que faz parte da nossa gastronomia? É um tema muito interessante que você está falando aí. Eu sou empresário do ramo há 15 anos. E a gente participa de discussões, de estudos, em busca de um prato que represente a nossa cultura, represente o nosso lugar, durante muitos anos. E talvez Sergipe tenha... Como é que eu posso usar a palavra? Você tenha acordado tarde demais para isso. Exato. Porque te acaba se envolvendo em comida nordestina. A gente foi muito período aqui, muito colado à Bahia. Então a Bahia tem um fortalecimento muito grande em seu acarajé, em seu muqueca. Então tudo que o sergipano adora, nas nossas manias aqui que a gente adora, já tem alguém que já tomou como seu berço. E aí fica até um desafio. Quando a gente fala em comida nordestina, por exemplo, eu desconheço um lugar que goste mais de cuscuz do que Sergipe. É verdade. O cuscuz está em todas as casas, em todos os lugares. Te digo outra coisa, eu desconheço um lugar que goste mais de caruru do que Sergipe. O caruru está em todas as reuniões, está em presença em todas as reuniões. Se é um batizado de caruru, se é um casamento de caruru, se é um encontro da família tem caruru. Já na Bahia só tem caruru lá no Cosme Damião e no Acarajé. Então a gente talvez tenha perdido o protagonismo diante de algumas coisas que a gente tem nossa, né? Mas a gente, enquanto a Brasel, a gente luta para que a gente fale sobre os elementos gastronômicos. Que a gente tem um amendoim aqui que é feito da nossa maneira. A gente tem a castanha de Itabaiana ali, que é uma castanha maravilhosa, referência de vários lugares. O caranguejo é nossa maior referência, é patrimônio sergipano, mas tem em todo o Nordeste. E entre o caranguejo, eu acredito que o aratu é mais nosso ainda, porque o aratu é dentro do mangue de verdade, ali está preso na galha do mangue. E Sergipe tem mangue em todos os lugares, né? Agora tem pratos que, infelizmente, a gente talvez não valorize como tal, que é um prato que fala nosso nome, que é a feijoada sergipana. Muito boa. A feijoada sergipana é uma feijoada diferente de qualquer lugar, tem um nome de feijoada sergipana, e talvez a gente não dê um mérito a ela como se deve. Né? Em estudos mais antigos de quilombolas, tem um arroz de ostra, se eu não me engano, da região de Laranjeiras, não sei dizer ao certo onde é, do Poço Redondo, não sei dizer ao certo onde é, mas já ouvi falar. Arroz de ostra. Arroz de ostra. Então, talvez a gente tenha demorado para despertar que o que se vale no turismo, o que se vale na cultura, é justamente a manutenção desses valores do que a gente tem aqui. Por fato de curiosidade, eu me lembro que eu comia muito na Praia do Saco um aratu na folha de bananeira apimentadozinho. Que aquilo ali, para quem não dá valor nenhum, como simplesmente um aratu na folha de coqueiro, né? Na palha do coqueiro. Na palha do coqueiro, aquilo ali tem um valor gastronômico gigantesco. A maneira de fazer aquele alimento é moqueando, ele é moqueado, ele é feito na fumaça de uma brasa. Por isso que o aratu não fica azedo, ele consegue transitar pela praia. Então ele tem ali uma técnica de cozimento no qual se faz tipo um charque de aratu,
que ele não estraga fora da geladeira. O aratu é muito sensível, né? Se você pegar um aratu congelado, logo ele vai estragar. Então a técnica que é usada ali é uma técnica no qual existe em Sergipe. E infelizmente, com o que te passou juridicamente falando na Praia do Saco, que foi a proibição de se manter, de sobreviver à Praia do Saco, onde fazia a região dessa comida referendada, perdeu-se a cultura também no Saco. Não perdeu só a casa das pessoas, perdeu-se ali as culturas também. No qual essa cultura migrou para o outro lado, em frente a Diaroba, eu esqueci o nome, que é Etieta, lá na... Mangue Seco? Mangue Seco. Mangue Seco. Essa cultura que era nossa migrou para Mangue Seco, que está ali no lado, mas lá tem turista e lá se vende isso. Muito. Então eu acho que te demorou para despertar esse interesse. Claro que dá para se recuperar, mas recuperar é muito difícil, muito mais difícil. Ô Bruno, e para isso, além desse trabalho de marketing, né, que é de primordial importância, as parcerias também, né, com outros órgãos aqui do estado. Tem existido essa parceria para poder até tentar recuperar essa cultura gastronômica e divulgar também aqui no nosso estado? Então, aí quando a gente fala em valorização gastronômica, aí a gente chama a Brasel. Aí agora a gente pode adentrar a Brasel. Eu estou como presidente da Brasel há 3 anos e a gente resgatou os festivais gastronômicos que tinham parado aqui no estado, que é o Brasil Sabor, o Barimbá, o Festival da Sergipanidade, que tem a parte gastronômica, que a Brasel faz junto com a FEComércio, e o Festival do Caranguejo. Isso. São festivais que a gente resgatou nos últimos 3 anos, que essa é a importância do festival. O festival ela tem uma importância gigantesca, não só o empresário ir ali vender uma comida, mas o empresário vai ali vender uma comida, ele estimula a economia de cada empresa que está ali participando. Ele estimula a cultura, porque você vai chegar no seu restaurante e vai equiparar a sua equipe a fazer um prato novo, a fazer um tempero novo, ou até a cozinheira resgatar algo que ela tenha passado com a família e ali te apresentar, valorizando sempre a cultura local. Você mostra à sociedade pratos novos que você está aderindo no seu restaurante. E nessa combinação de festival gastronômico, onde você mistura gastronomia, cultura musical, parque infantil, acaba sendo uma receita perfeita para a família. É um mix. É um mix perfeito para a pessoa ir com a sua família, com a mãe, com a tia, com o cachorro, com o bebê, com a avó. Vai ali, tem comida para todos os sabores, todos os bolsos. E acaba agradando todo mundo, inclusive o turista que esteja aqui no momento. A gente tem o Festival do Caranguejo, que tem um peso cultural gigantesco. Muito grande, né? Falar de caranguejo no nosso setor. E tem o da Sergipanidade também, que acaba envolvendo com artesãos, que é um trabalho magnífico que a FEComércio faz no centro da cidade. E a gente tem esses parceiros que fazem esses festivais com a gente, mas de forma ainda muito tímida na representatividade que ele tem. Né? A gente ainda passa o chapéu para conseguir ali fazer um festival tímido, que eu acho que a gente poderia ser muito melhor nisso, até como é nos outros estados, mas a gente já resgatou, já está aqui fazendo. A gente não está aqui reclamando do que tem, mas que venham novas parcerias, o trabalho seja bom e quem sabe a gente consiga cada vez mais valorizar e evoluir com isso. Então, Bruno, hoje qual seria o maior desafio da Brasel com relação a bares e restaurantes aqui no estado de Sergipe? Você vai responder daqui a pouco, após o intervalo comercial. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju na sua TV Câmara, canal 5.3. Hoje conversando com o Bruno Doria, presidente da Brasel Seccional Sergipe. Bruno, nós deixamos aquela pergunta, né, no intervalo. Quais são os maiores desafios hoje que a Brasel enfrenta com relação a bares e restaurantes aqui em Sergipe? Eu posso citar vários, né? Assim, o nosso setor realmente, como eu te disse, devido à amplitude que o nosso setor que a gente é cultura, a gente é favela, a gente é emprego, economia, turismo, né? Tudo. Gastronomia. Essa rede social, a gente está diante de vários problemas também. Mas Sergipe tem algumas particularidades que dificultam um pouco.
Por exemplo, o nosso setor de bares e restaurantes do Brasil todo tem uma alíquota especial de ICMS. Sergipe é a maior do Nordeste e a segunda maior do Brasil. De quanto aqui? 6%. 6%. Para você ter noção, na Bahia são 4%, Alagoas são 4%, Pernambuco é 2%, João Pessoa é 2%. Só no Nordeste está falando. Já tentou conversar com o governo, com pessoas ligadas a... Estamos tentando falar sobre isso, mostrar o quanto isso é importante. Está indo, mas sempre que mexe nesse assunto ainda é muito difícil os gestores entenderem o nosso setor. Essa complexidade que a gente está conversando sobre aqui, é muito difícil quem é de fora ver o tamanho que é. E por isso que eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre o nosso setor, porque às vezes querem botar a gente na conta como se o turismo resolvesse. Mas a gente é muito mais do que turismo. E eu posso citar aqui exemplos nítidos que você vai concordar comigo. O turista que vem aqui, ele pode vir de avião ou não, de carro ou não, de ônibus ou não, ficar em hotel ou não, ir em agência de turismo ou não, alugar um carro ou não, mas certamente ele vai num restaurante. Como a gente citou aqui também, ele vai num restaurante e ele acaba tomando decisão junto com o garçom, junto em o que ele possa conhecer, o que ele possa ver, vendo nossa cultura, vendo nosso sabor. A gente tem um valor muito grande. Quando a gente se fala de turismo, o turismo só está ligado naquela área de praia, na área que é a orla, na área mais turística. E o nosso setor está adentrando toda a cidade, em todos os bairros, como a gente já citou. Então, a gente, infelizmente, é maior que o turismo, porque só a cadeia de turismo não dá para contemplar nosso setor. E é muito difícil entender que juntar com os gestores, né, e explicar o quão grande é nosso setor, como é nossa engrenagem, como a gente precisa poder alinhar tudo isso. E esse é o papel da Brasel, poder juntar, poder mostrar ao empresário que da porta para fora as nossas dores são as mesmas. Mostrar ao empresário que a gente tem que ser colega de profissão e não concorrente. Inimigo, né? Muitas vezes. De jeito nenhum. Jamais. Ainda tem gente que acha que se o vizinho fechar é melhor para ele, e não é. Quanto mais, melhor. Quanto mais restaurante, se torna um polo, se torna um atrativo, se torna mais pessoas circulam, você tem mais oportunidades. E isso é a orla de Atalaia. É um polo de restaurantes. Mais, né, na economia do Exatamente. Estado, né? Então, poder falar o tamanho que é nosso setor e o quanto a gente pode mudar realidades. Te digo aqui, vamos supor que num bairro que tenha de uma periferia que seja muito violenta, se ali abre um restaurante numa determinada rua, aquela rua muda-se a história. Muda o fluxo daquela rua, vira referência e vai puxando outros comércios. Como a gente citou, se você for no vilarejo, onde você for, você vai encontrar lá um bar, um restaurante no qual você vai sentar e vai ter informação, vai comer, vai ser direcionado. Então, a gente é justamente a rede social fora do mundo digital. Um encontro de todos, um encontro de se passar uma mensagem, de emprego, de tudo que a gente possa participar. E essas decisões são difíceis. Como eu disse, a dificuldade que o nosso setor se encontra hoje em Sergipe é apoio para nosso trabalho de evento gastronômico, de valorização da cultura. Essa dificuldade de ter um imposto mais maior, acessível, né? Maior, ou equiparado a outros estados. Capacitação, que eu acho que é o problema de todos os setores. E aí que entra o importante, não só da mão de obra, mas também do empresário. O empresário de bares e restaurantes não teve um direcionamento intelectual para abrir um bar e restaurante. A gente tem muitos analfabetos no nosso setor. E ele mostrar todo esse problema tributário, todo esse problema financeiro para um empresário do setor é muito difícil. Então, e é por isso que a gente vai lançar, inclusive hoje, que agora de 14 a 16 de setembro, a gente vai fazer a Semana do Conhecimento, onde serão 3 dias no Museu da Gente Sergipana, que a gente vai trazer palestrantes para falar sobre a dificuldade do nosso setor, sobre inteligência artificial, sobre marketing, sobre RH, sobre controle financeiro, sobre como melhorar seu cardápio, aumentar seu ticket médio, coisas que fazem com que um restaurante tenha uma sobrevida no mercado. O presidente, e essa capacitação, como você falou, começa ali desde o dono do estabelecimento
até o garçom, aquela pessoa que lava os pratos e por aí vai. Eu sempre bati nessa tecla. Às vezes aqui nós recebemos também turistas de outros países. E eu acho importante que esses profissionais de bares e restaurantes tenham pelo menos ali, possam saber um pouco do inglês, do espanhol, a parte básica. Porque acontece, eu já cheguei aqui em um restaurante uma vez que tinha um casal da Argentina pedindo em espanhol, o garçom, e eu tive que ajudar, porque eu sei um pouco de espanhol. Eu acho que é um ponto que pode estar longe ainda, mas seria importante essa qualificação, né? Você melhorar seu atendimento de acordo com o público que atende Também. é fundamental, desde que seja voltado a lugares que tenham os possíveis turistas, né? Esses possíveis, que ele use esse idioma. Isso. A gente não tem a Orla, porquê... por exemplo, né? Que por exemplo, a Orla. Que... A gente não precisa fazer disso uma regra para todos, pois porque isso. Um restaurante que esteja, sei lá, no Siqueira Campos, não desmerecendo o Siqueira de jeito nenhum, pelo contrário, é uma potência econômica pelo que a gente movimento tem. do local, né? Um movimento local, um movimento mais de sergipano, um movimento local. Né? Dificilmente vai ter o turista. E se esse turista estiver por ali, esse gringo, ele vai ter dificuldade em todo o setor, então certamente ele já vai estar sendo ajudado por alguém ou por algum equipamento. Sim, mas a gente precisa direcionar isso para um entendimento mais amplo. Não adianta a gente ter um garçom que fala inglês. Adianta a gente ter um atendimento direcionado, até porque se esse garçom for embora para o restaurante, então, um cardápio já direcionado na língua, o garçom saber pelo menos o que ele está falando no cardápio, saber como pedir alguma coisa, né? Saber o que ele quer beber, o que quer comer e o que é pagar a conta. Eu acho que sabendo disso, a gente já atende muito bem, porque qualquer fora do diálogo fora disso requer uma expertise de um nível de inglês que ele só tem, não que ele não tenha capacidade de aprender, mas se ele não estiver falando diariamente, certamente ele vai esquecer isso. E são profissionais, como falamos, têm que ser bem capacitados na forma de atender, né, de receber o cliente, porque até nós somos daqui, eu sou daqui. Se eu chegar em um restaurante, um bar, e ser mal atendido, eu não volto mais. Aquele garçom, aquele profissional tem que estar preparado nesse sentido. Agora, Bruno, com relação à pandemia, todos nós sabemos ali que foram consequências indeléveis, né? Para todos, principalmente aí para o setor de bares e restaurantes. Após o período pandêmico, já deu uma recuperada muito boa? É um período que a gente não tem saudade, né? É um período que até hoje a gente paga a conta. Ainda, né? Porque quando foi fechado-se as portas, imagine que você tem ali seu sustento, um bocado de conta para pagar, e de um belo dia você fecha a sua porta, as contas continuam. E a única saída que tínhamos é pegar um empréstimo, que era o Pronamp, para pagar essas despesas, para continuar sobrevivendo. E esse empréstimo ele foi pego acompanhando a Selic, que na época estava 2% e hoje está 12%. Não, está 10 e alguma coisa hoje, mas a gente já chegou a pagar em 12%. Né? Reduziu um pouco, a gente chegou a pagar em 12%. Então imagina que a gente pega um empréstimo de 2% e paga ele em 11%. Será que isso ajudou? Tudo bem que foi uma necessidade da época, mas até hoje a gente paga essa conta. E a grande dificuldade que a gente teve na pandemia é que parecia que a pandemia que os bares e restaurantes que regulavam o aumento ou não do vírus. Se abria bar, né, no entendimento, estava disseminando mais a doença. E hoje em dia a gente sabe que isso é um absurdo, porque separavam as pessoas na fila de um avião e botavam todo mundo dentro de um avião. Separavam as pessoas na rua e todo mundo ia num ônibus apertado, né, ou então trabalhar de alguma maneira. Agora, só para você ver a importância do papel da Abrazel, a pandemia foi em março, se eu não me engano, o fechamento foi em março. Foi isso mesmo. Em final de abril, a Abrazel apresentou nacionalmente o protocolo de retorno às atividades, que foi o uso do álcool em gel, o afastamento entre as cadeiras, o uso de máscara, todo aquele protocolo que todos os setores acabaram seguindo. Quem apresentou pela primeira vez foi a Abrazel. E a Abrazel não é expert nenhum por isso. Simplesmente ele olhou o que estava acontecendo na Europa. E isso usou de direcionamento aqui nacional. Esse é o papel da Abrazel. Assim, a gente não pretende ser melhor que ninguém, mas a gente pretende ser
um cidadão de bem. A gente acredita num Brasil muito melhor para se viver, consequentemente melhor para se empreender. Então, se a gente tem todo mundo com o seu trabalho, todo mundo trabalhando, ganhando, gerando a economia, a consequência disso é ter um lugar melhor, um país melhor, um cidadão melhor. É esse papel que a gente quer. Como eu já te disse, a gente está totalmente capilarizado na sociedade. Qualquer reflexo acaba atingindo a gente, né? Então, isso aí acaba interferindo muito e por isso que a gente quer uma sociedade melhor. A questão agora dos aplicativos, né? Do delivery, as pessoas têm procurado mais, de acordo com algumas pesquisas, o delivery do que propriamente se deslocarem para o restaurante ou bar. Isso aqui em Sergipe já é mesmo uma realidade? É uma realidade em todos os lugares, Sergipe não seria diferente. O interessante, se a gente pode dizer que a pandemia teve algo de bom, Foi né? isso, né? Foi justamente o desenvolvimento do delivery. Como estava todos fechados, a gente só tinha um delivery para vender. A consequência disso foram as empresas se maturando muito mais em delivery, sendo muito melhor, podendo fazer uma logística melhor, uma embalagem melhor, uma entrega melhor. E nela veio acoplada a tecnologia, que antigamente você só tinha um telefone para pedir, hoje em dia está tudo ali direcionado, né? No WhatsApp ou no aplicativo do iFood. Esse pedido já cai em sua cozinha, que já é direcionado para você. Então, a logística como um todo de delivery nos deu também uma possibilidade de ter uma empresa com mais venda, com mais faturamentos. Claro que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas surgiu, como a gente pode chamar, uma vertente a mais no nosso setor, que é do delivery. Inclusive, tem empresas hoje que são só de delivery. Né? Então, E faturam. E faturam, claro. É uma realidade, a gente não tem... É engraçado e vale a oportunidade que às vezes chamam o iFood de vilão. Ou o aplicativo, não importa o que seja. A gente fala o iFood porque é o mais famoso, e Sergipe só tem o iFood. Onde, na verdade, ele dá uma oportunidade de venda. O que falta é o empresário saber gerir aquilo e saber quantificar o que você está botando mais naquele aplicativo. No aplicativo ele tem que ser mais caro. Isso é óbvio. Ele tem que ter uma cadeia, tem uma sequência a mais de despesa, que é a despesa que está no aplicativo, é a despesa que está do motoboy, da logística. Quando a gente vê entrega grátis, a gente que é do ramo, a gente vê como um tiro no pé, porque aquele motoboy está ganhando ali. Não existe almoço grátis. Para você dar uma entrega grátis, você tem que botar seu prato mais caro, então. Né? E aí que confunde muito. Justamente por nosso setor não ter essa capacitação empresarial, acaba modificando ali as contas e vê aquilo como uma oportunidade só de venda e não como um gasto a mais. Então, por isso que muitos empresários chamam o iFood de vilão. E no nosso entendimento, não. É uma oportunidade, só que aquela oportunidade também tem um preço. Então, cabe ao empresário fazer a conta e saber precificar o produto dele. No futuro, existe a possibilidade de muitos bares e restaurantes fecharem e os aplicativos ganharem a cada dia mais evidência, Bruno? Nesse cenário eu não acredito, porque o Kit tem assim, um papel muito importante dessa rede social que a gente tanto fala do mundo real. As redes sociais. A rede social do mundo analógico, né, que é você ir sentar numa mesa de bar, sentar num ambiente agradável, sentar na frente de um mar, na frente de um rio. Eu acho que isso aí não tem preço. E outra, a gente é especialista em hospitalidade, a gente está ali para receber, para tratar bem. Então isso faz com que a gente tenha um momento diferente na correria da sociedade. O cara para comer, para almoçar, para jantar, começa seu café da manhã numa padaria, em algum lugar já comendo. Então tem um encontro, tem uma magia, que é a magia dos bares, né? Que isso ninguém tira, não tem mundo digital para tirar isso. Com certeza. Uma outra questão, e está assim muito em evidência, a inteligência artificial. Até que ponto, né, pode influenciar nos negócios de bares e restaurantes, Bruno? Agradeço mais uma vez pela oportunidade da pergunta, porque o evento que a gente vai fazer agora, na Semana do Conhecimento,
Um dos temas é inteligência artificial para bares e restaurantes. São justamente aplicativos, coisas que possam melhorar o seu serviço, que possam ter mais exatidão nesse nosso mercado. Por exemplo, hoje já existe aplicativo que você filma o seu estoque, ele já dá ali Tudo, a relação de estoque. Eu poder saber quando você ligar para fazer um pedido ou mandar uma mensagem, saber qual é seu gosto, qual é seu pedido. Ele já ali já dizer para mim, ó, inclusive ao ponto de falar, rapaz, em restaurante tal, esse cara pede isso, isso e isso. Então saber um pouco ali, te envolver, saber o seu gosto, eu acho que a inteligência artificial ela tem que vir para ser benéfica. Isso, e não para prejudicar. Né? Que seja um instrumento que ajude. Contemplando informações, melhorando as informações. E não que isso seja um ser que comande o nosso sistema. Né? Nada contra o chat GPT da vida, mas imagine você jornalista e você pedir ao chat GPT para preparar uma coluna para você sobre tal tema. Condições. Né? Então, ele vai fazer bem feito, mas eu acredito que a gente tem que frear nesse sentido, de substituir o humano, não o humano enquanto trabalho, o humano enquanto inteligência, o humano enquanto cidadão, enquanto valores. Eu acredito que dessa maneira a gente tem que regular um pouco. Regular é sempre difícil no nosso setor, a gente não gosta de falar disso, mas direcionar a inteligência artificial para que venha para melhorar a nossa sociedade e não para ocupar empregos. Bruno, estamos chegando daqui a pouco ao fim do ano, né? Já estamos para lá do meio do ano. Geralmente ali nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro são meses em que a Sergipe recebe muitos turistas. Os bares, restaurantes promovem estratégias de marketing, promoções, algo diferente para poder atrair os turistas, Bruno? O mês de dezembro é o melhor mês que a gente tem aqui no setor, né? É o setor do 13º, é o setor das confraternizações, das férias, do Natal, desse clima enquanto valores de sociedade, de se encontrar. Então, para o nosso setor, é um setor muito aquecido, né? Todas as férias, época de as escolas, de viagem, estão de férias e os pais aproveitam também às vezes e tiram as férias também, né? Tudo isso é muito bom para o nosso setor. O que te costuma eu não diria nem promoções, mas em bons serviços. Talvez hoje em dia o setor de bares e restaurantes faça mais você ir nele por uma experiência, por uma vivência, por ser bem atendido, comer bem, sentar bem, se achar bem agradável aquele lugar. Então, isso aí conta muito hoje no nosso setor, né? A ambientação, o cuidado que a pessoa tem, independente do seu nível social, tá? A gente não está falando aqui só dos restaurantes top, a gente sabe que tem muitos restaurantes em casas da própria pessoa que você é muito bem atendido, você tem uma qualidade de comida, de gastronomia. Isso aí, cada etapa da sociedade está inserido nela da melhor forma possível. Então, eu acredito que todo esse contexto faz com que a gente ainda seja um lugar que seja imbatível quando o ponto é reunir a família, reunir a equipe de trabalho, onde se espera ser servido e ter um bom serviço, né? Então, com certeza, o nosso ramo, eu acredito que funcione por muito tempo e, independente de estação, a gente vai ocupar os lugares definidos para a sociedade. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa e eu lembro que lá no início da conversa nós falamos justamente sobre um tema importante. Também o movimento, né, agora durante o período junino que aconteceu aqui na capital sergipana, e parece que isso foi muito melhor para donos de hotéis, não é, Bruno, do que para donos de bares e restaurantes propriamente dito, né? A gente vive um momento ímpar em Sergipe, que é o momento dessa valorização do turismo, a engrenagem do turismo ligada. Isso é muito importante. Os festejos juninos estão estouradíssimos no nosso estado. É muito bom, mas as festas tiram também o nosso cliente, né? O mês de junho foi um mês difícil para o setor de bares e restaurantes, até porque
Não é todo mundo que está naquela parte voltada ao turismo. Existe toda uma sociedade adentrando o Estado, no qual o setor acabou reduzindo porque estavam ali com muitas festas. Mas o setor não é contra nada do tipo, a gente acredita que tenha que continuar, tenha que ter essas festas. Imagine qual o fruto que a gente vai colher disso futuramente. Imagine Aracaju se tornando uma Caruaru, tendo uma referência de São João, e trazendo gente do Brasil todo, quiçá do mundo. Isso vai refletir no mercado de todo mundo. O que a gente acredita é que a gente precisa estar ali na conversa também, poder explanar. Foi um mês difícil para a gente. O que é que a gente pode fazer em julho, agosto, setembro para compensar esse mês difícil? Eu acho que estamos na construção desse caminho. A gente está no segundo ano de um São João grande, um São João nacional, e esse caminho está sendo construído. E o que a gente pretende é só isso, estar participando da construção disso. Do diálogo e mostrando que é difícil e só precisa ser reconfigurado para que a gente também tenha facilidade em outros meses, para que a gente possa se preparar mais para isso, porque para que isso não vire um mês que o setor se desligue. A gente tem números que o setor faturou 50% a menos no São João. São números de pandemia, mas não é que você está contra. Mas como é que a gente pode recuperar isso depois? Melhorar, né? Então... Verdade. O centro da cidade, né? Hoje você abrir um estabelecimento, bares, restaurantes no centro, sem que haja uma revitalização e povoamento do centro de Aracaju, é muito difícil, não tem como, não é, Bruno? Existem vários lugares de gastronomia dentro do centro da cidade, só que são restaurantes voltados ao almoço, isso, voltado aos trabalhadores, aos que estão ali rodando, né? Não tem nada noturno, vamos assim dizer, no centro da cidade. E talvez essa seja uma das saídas da revitalização do centro. Que a revitalização do centro é tema latente, isso é fato, mas a gente acredita que se tiver uma zona de gastronomia preparada para ser ligada durante a noite, né, voltada ao turismo, voltada com diversão, isso seja um dos pilares para o retorno do centro, para essa revitalização do centro da cidade. É um pensamento nosso, e a gente teve um ensaio disso, que foi o Festival da Sergipanidade. O Festival da Sergipanidade, como é na Praça Fausto Cardoso, era a partir das 5 da tarde, então funcionava à noite. E durante esse período do Festival da Sergipanidade, a gente via esse contrafluxo de trânsito acontecendo indo para o centro às 5 horas da tarde. Então, que é a hora que o pessoal está voltando, né? Muitas vezes. Né? O que a gente está falando aqui não é uma invenção nossa. Né? É uma coisa que já foi testada e foi vista. Porque teve um atrativo. Teve um atrativo. Então, a gente viu, estava maravilhoso aquele Festival da Sergipanidade. Inclusive, já estamos nas tratativas para esse ano também, lá em outubro. E aí você envolve artesanato, atração cultural, musical. E juntar com a gastronomia, junta a receita perfeita para agradar tanto aos sergipanos quanto aos turistas. Bruno, suas considerações finais, por gentileza. Anderson, agradecer a oportunidade de estar sempre falando do nosso setor. A gente podia passar aqui 3 dias falando do nosso setor. Tem vários temas que a gente não falou aqui. Interessante. Né? O nosso setor é justamente essa amplitude, essa mistura de cores, de sabores, de lugares. E ficar aqui só meu agradecimento e ter a oportunidade com a sua audiência, com o seu nível de jornalismo, poder falar desse lado ao contrário do balcão, desse lado empresarial, que não é visto e não é todo mundo que conhece. E é muito bom poder falar e poder esclarecer. Que venham outras dessas, que venham outras oportunidades, e assim que precisar da gente, pode contar, porque o nosso setor ele está sendo moldado na história. E as dificuldades do momento, ou que vão vir, a gente vai vivendo junto com a vida. Né? Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez, e valorizem os lugares que vocês gostam, valorizem os lugares que vocês andam, dá o tempero que vocês gostam, porque aí com certeza aquilo ali faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua história. Obrigado, Bruno. Aí o Bruno Dória, presidente da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Vamos ficando por aqui com o Arquivo Aracaju. A todos, grande abraço e até a próxima.